Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, tempos sombrios estamos vivendo, tá? Tempos proféticos, aqueles tempos que não vai deixar nenhuma dúvida, e quem ainda insiste em falar, isso vai demorar, isso não vai dar em nada, e o Jesus não vai voltar agora, não sei o quê. Meus amados irmãos, a negação, segundo a psicologia, é uma das armas mais antigas do ser humano e ao mesmo tempo a mais frágil, entendeu? Os acontecimentos, os fatos são imperiosos, eles podem até ser abafados por certo tempo, mas eles não podem ser suprimidos, eles vão sempre voltar. Isso tem a ver com a sua consciência também. Se você tem uma vida reta, correta, você não tem que se preocupar, inclusive nem com essa vida, porque se você seguir os preceitos da palavra de Deus, a sua eternidade está garantida. E você ainda come o bem dessa terra. É o contrário de quem faz coisas erradas. Já sabe que vai para o inferno, além de estar sempre na iminência da derrota, sempre da iminência da sua casa cair. Então, meus amados irmãos, o que eu estou vendo agora é a justiça imperando, exatamente como está escrito na Bíblia. Mais especificamente, em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 20. Que os juízes dão sentença por presente. Entendeu? Dão sentença por suborno. Eles invertem o direito e a justiça. Então a justiça é muito cara para Deus. A Bíblia me mostra isso. E no mesmo trecho, ele promete a restauração dos juízes. E como a gente está vivendo no ápice da injustiça, essa restauração não tarda, não vai demorar. Eu fiquei de trazer a parábola da figueira, mas eu preciso, por causa dos acontecimentos, porque os meus vídeos são dinâmicos, irmão. Meus vídeos são impulsionados pelo Senhor através dos acontecimentos. Então a gente tem aí pelo menos 2 eventos nefastos importantes, que é a prisão e condenação do Bolsonaro e outros réus, injusta, tá? Injusta não é pela minha opinião, tá? É pela opinião de um juiz de esquerda, um juiz de carreira, que passou em primeiro lugar em 2 concursos, chamado Luiz Fux. Ele não é bolsonarista, mas ele absolveu o Bolsonaro. Por quê? Porque ele gosta do Bolsonaro, passou a gostar do Bolsonaro? Não, por 2 motivos. Primeiro, que tudo que esse processo é um absurdo. Ponto. Ele só estava ali como um psiquiatra visitando o hospício. Como uma professora explicando para uma criancinha do primário, do jardim de infância, que 2 mais 2 é 4. E outra, foi por um milagre de uma santa. Que isso, Ricardo? É a Santa Magnitsky. A lei Magnitsky. Ele tá já tirando dele da reta, irmão. Porque ele sabe que esse caminhão tá perto do abismo, tá sem freio e ele tá pulando fora. É só isso. Então não é a minha opinião. É a opinião de um jurista renomado. Você vai o quê? Rebater? O cara foi até ameaçado de morte, irmão. Entendeu? Então temos essa prisão injusta e temos o assassinato de outro rapaz famosíssimo, influente nos Estados Unidos e no mundo, que foi o Charles Kirk. Tá? Que foi assassinado com um tiro de sniper no pescoço, quando ele ia fazer mais uma palestra explicando que 2 mais 2 é 4, porque era o que ele sabia fazer. Porque hoje o mundo está numa loucura tão grande que se você falar que 2 mais 2 é 4, você é um extremista. Entendeu? É a época da mentira em estado bruto. É a época das trevas saindo das trevas, dos esconderijos e se mostrando claramente. Da hipocrisia. A hipocrisia já estava sendo desmascarada já há algum tempo. Agora escancarou de vez, irmão. E o que está acontecendo com isso? Tem movimentos aí de empresários. Irmão, não vou culpá-los. Eu não vou culpá-los e vou explicar por quê. Depois dessa morte do Charles Kirk, um monte de gente estava comemorando. Que tipo de gente comemora a morte de um pai de família, de 2 filhas, tá? Só porque ele tem uma opinião diferente. Que tipo de pessoa que mata uma pessoa dessa e que tipo de pessoa que comemora a morte de uma coisa dessa? Já perdeu a humanidade, irmão. E essas pessoas, é que Jesus se refere quando ele diz para você não dar pérolas aos porcos. Não adianta ficar pregando para essas pessoas. Só orem por essas pessoas e deixa que Deus vai resolver. Entendeu? Mas realmente não faz sentido. Porque, como eu falo para você, isso é um movimento da lógica, tá? Que é a irmã mais nobre da verdade.
Não faz sentido você ter na sua empresa, você fazer negócio com uma pessoa que na primeira oportunidade vai querer te matar. Porque uma pessoa que aplaude um assassinato, que aplaude prisão de inocentes, que aplaude a mentira, a corrupção, entendeu? Não interessa se foi a mídia que falou, porque a mídia é uma prostituta. Tem uma charge que eu coloquei no Facebook, da logo, né, da Vênus prateada da Globo derretendo no inferno, e os telespectadores junto com ela no inferno perguntando, e agora, o que é que a gente faz? Aí a logomarca derretendo falando assim, sei lá, se vira, porque eu tô na mesma situação. Ou seja, quem prega a mentira e quem acredita na mentira vai para o mesmo lugar. E o lugar não é bom. Tu tá me entendendo? Então a lógica me mostra que essas pessoas, elas são contra os empresários, elas tratam como inimigos. Então qual é o sentido de você trabalhar com inimigo? O lema desses empresários é um só. Se nós somos opressores, vamos acabar com a opressão. Se eu estou te oprimindo, então eu vou te mandar embora. Eu não te oprimo mais. É um ato de bondade. Alguns podem falar que é cinismo, mas é verdade, irmão. Entendeu? E como eu vou criticar uma pessoa dessa? Então, a partir de uma pergunta de Pedro, que o texto hoje o ponto a ponto que a situação pede é explicar Mateus 24. O Evangelho de Mateus capítulo 24, que a partir de uma pergunta de Pedro, Jesus dá uma série de ensinamentos, uma série de profecias e uma série de dicas para nós permanecermos na fé. Porque, meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A esquerda é minoria absoluta. Todo o poder de esquerda atual foi colocado na fraude. Tá? O primeiro mandato de Lula foi engano. Teve voto meu, inclusive. Mas a partir do segundo e esse terceiro, que é o pior de todos eles, isso foi fraude. Porque ele, ainda mais depois do golpe da Lava Jato que ele sofreu, ele não conseguiu mais convencer a maioria das pessoas. E eu insisto, a maioria das pessoas do Brasil é de bem. E mundial também. A esquerda é uma minoria. Só que é uma minoria que está influenciando negativamente a maioria de bem. Como, Ricardo? Influenciando a maioria de bem a usar as mesmas armas que ele usa. Ou seja, como um voltar do Velho Testamento, do Deus dos Exércitos, olho por olho, dente por dente. Irmão, se você sair matando todo esquerdista que mata o inocente, se você sair matando todo tipo de bandido, não vai trazer a vítima de volta e vai fazer você de um assassino. Pô, Ricardo tá pregando passividade? Foi assim, no Senhor, sim. Porque o tempo é o pior inimigo dos imediatistas. Eu nunca vi um benefício na pressa. Eu estou falando isso para todos os meus clientes, tá? Nada com pressa, com afobação, com cronômetro, entendeu? Nada disso está dando certo. Na ponta final é prejuízo. E vai demorar mais tempo para consertar do que se tivesse a paciência do início. Então, meus amados irmãos, fazer bem feito é muito melhor do que consertar depois. Entendeu? Mas só que os imediatistas são pé na porta. Eles estão pegando o acontecimento do Nepal. Um dia foi no Nepal, eles incendiaram tudo lá. Mas e aí depois, irmão? Você vai pegar Romanos 13 e rasgar e jogar fora? Que ali está dizendo que todos os governantes estão no poder porque Deus permitiu. Quando você quer, por força do teu braço, tirar a força, você está deixando Deus de lado e está rasgando Romanos 13. Que diz que, inclusive, você deve orar por nossos governantes. Tu tá me entendendo? Assim como o pastor que manda você estocar alimento. E eu faço a pergunta simples. E quem não tem dinheiro? Então é um Deus que só favorece quem tem dinheiro, condições e espaço para guardar? É isso? Isso não seria a força do braço, irmão? E deixar Deus de lado? Análise sincera. Assim como análise sincera, irmão, já que a gente está falando de justiça ou injustiça, é justo que a gente seja governado por um bom governante? Eu vejo, meus amados irmãos, não pode ser coincidência. Eu vejo pessoas a pé e dentro de um carro atavancando o trânsito, fazendo besteira. Pessoas que andam na rua em vez da calçada. Pessoas que vão no mercado e atravancam o carrinho no meio do caminho para os outros não passar. Às vezes a pessoa está com mais pressa. Eu vejo pessoas narcisistas, pessoas egoístas, não ajudam ninguém, pessoas mentirosas, entendeu?
só é contra a corrupção. Tem muita gente que é assim, só é contra a corrupção quando a corrupção para de dar ou nunca deu dinheirinho no bolso dela. Porque enquanto tiver dinheiro no bolso dela, ela finge que não há corrupção. Então será que a gente merece realmente um governante justo? Ou se essa corja de ladrão desse consórcio, desse sistema aí, é uma espécie de reflexo da alma da maioria? Porque Deus é justo, entendeu? Mas ainda assim, ele vai consertar por misericórdia, não por mérito. Tu tá me entendendo? Por isso que a Bíblia fala que a salvação, ela vem pelo sacrifício de Jesus e não pelas nossas obras. Entendeu? Aí fica um monte de gente, os imediatistas que é logo o pé na porta. Eles querem logo tacar fogo. Aconteceu na Indonésia, ó, aconteceu no Nepal. No outro dia foi na França. Agora tá na Indonésia. Tá se espalhando, irmão. E me diz, vocês aí que acham que Jesus vai demorar. Me diz quando é que isso aconteceu na história. Na história. Não tô falando só durante a República Democrata, não. Tô falando na história. Quando é que isso aconteceu e em tão pouco tempo, e em tantos lugares assim? Então, vai continuar negando? Como sempre, Deus ele anuncia uma coisa e vem com a solução, tá? Quando ele tirou o povo do Egito, tá? O que aconteceu? O faraó foi um tirano. O faraó oprimia o povo. Então, essa opressão causou um clamor. A quem recorrer, né? Rui Barbosa falou, quando o golpe, a tirania vem do judiciário, é o pior golpe que tem, porque não tem instância maior para recorrer, mas na verdade tem, porque o Rui Barbosa estava dando uma declaração mundana. Tem a Deus. Então quem podia contra o faraó? Com que armas os hebreus da cidade de Gozen podiam lutar com o faraó? Como é que eles incendiariam o templo do faraó, como os nepalenses fez lá com o parlamento do Nepal? Então eles foram para o caminho, igual eu falei de Isaías 19 no outro vídeo, que mesmo durante o caos da destruição sempre tem um altar ao Yahvé. Então eles encontraram esse altar a Yahvé e clamou. O resto da história vocês conhecem, basta ler o livro de Êxodo. Que Deus ele fala claramente para Moisés: eu escutei o clamor do meu povo, aleluia, Senhor. Oração dá resultado sim, irmão. Só que não é na hora que você quer, é na hora que Deus quer. E mandou o Salvador, que é uma das muitas figuras de Jesus Cristo, na figura de Moisés. Aí não é só isso, irmão. Jesus, até historiadores falam isso, Jesus podia fazer o povo ir por outro caminho, nessa saga, entendeu? Nessa trajetória até Canaã. Ele poderia fazer, mesmo que o povo inimigo, ele sempre fez isso na Bíblia. O povo inimigo não é páreo pro povo de Deus, não. Entendeu? Muitos fizeram aliança, muitos deixaram passar pelas suas terras, mas outros resistiram, igual Balaão, se lascou. Então Deus podia fazer isso. Mas Deus preferiu fazer eles passar a seco no Mar Vermelho. Diante de todos os olhos, vocês estão me entendendo, irmão? Até hoje não existe tecnologia, e olha que a tecnologia está bastante avançada, que faça dividir água, nem de rio, nem de mar, nem de piscina, nem de tanque, nem de caixa d'água, que faça dividir as águas no meio e ficar uma parte seca. Então foi um grande milagre. E depois disso veio vários outros milagres. Água saindo da rocha, era sandália e roupa que não se deteriorava, porque não tinha loja Renner, C&A no deserto, era maná vindo do céu todo dia, e sexta e sábado vindo dobrado, sexta, né? E no sexto dia, e carnes vinda por corvos, que é o único pássaro carnívoro, ou seja, mostrando que quando Deus dá uma ordem, tem que obedecer, mesmo contra a sua natureza. Porque não tinha Carrefour, não tinha supermarket no deserto, irmão. Era Deus que cuidava. Aí você vai acaba o livro de Êxodo, acaba o Pentateuco. Aí você vai lá para 1 Samuel, você vai ver que Deus cansou, o povo cansou de Deus e queria um ser humano para governar sobre ele. Aí a contragosto, Deus mandou
o também contrariado Samuel ungir quem? Saul, o primeiro rei de Israel. E por causa disso, até hoje a gente paga imposto. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? Aí você vai andando na Bíblia, você vai lá em Juízes, fala assim, ó, não havia, cada um fazia o que lhe achava bom ao coração, porque não havia Deus em Israel. Então toda vez que você vira as costas para Deus, é essa desgraça que está aí. Só que o povo do Egito, os hebreus do Egito, eles foram felizes porque eles encontraram a verdadeira solução. A solução não vem do teu bolso, irmão, vem da sua fé em Deus. Vamos lá, para não ficar, para dar tempo de falar. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para apontar a construção do templo. Ele, entretanto, lhe observou. Está vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Aqui está falando do derrubar da religiosidade também, que é representado no templo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? Então, a partir dessa pergunta, que Jesus foi acionado a dar essas dicas, presta atenção. E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Meus irmãos, não confunda os eventos. Final dos tempos é final do sistema, desse sistema opressor. Não é o final do planeta Terra, não é a destruição do planeta Terra. Isso é outro evento lá para frente. A Terra vai durar muito, mas muito mesmo. Porque lembre-se, quem prega isso, para estudar mais um pouco a Bíblia. Porque a Nova Jerusalém desce do céu. Para onde? Para a Terra, irmão. Ela não vai ser destruída, ela vai ser remodelada. Você está me entendendo? Então, o sinal é do sistema. Que quando Jesus fala assim, não ameis o mundo e nem o que o mundo há, e ao mesmo tempo o mesmo apóstolo fala, no mesmo evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, não para que soframos, mas para que tenhamos vida eterna, ele está falando de dois mundos ali. Um mundo, planeta, e um mundo, sistema. Então, o que Jesus está falando aqui, a partir de agora, em Mateus 24, é o fim do sistema, presta atenção. Então Jesus revelou, cuidado, ninguém vos seduza. Ninguém, nenhum governador democrático, tá? Que ficou calado aí, negócio de STF, aí quando os Estados Unidos ameaçou e começou a botar Magnífica, agora que eles estão falando, porque se não fosse os Estados Unidos, eles estavam quietos, se seduzindo. Eles têm projeto de poder, então nem para você. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Por que ele está falando eu sou o Cristo? Porque Cristo é a palavra viva, como diz no Evangelho de João, é o verbo que se fez carne. Então tem muita gente que vai falar, eu tenho uma palavra boa para você. É isso também que ele está falando. Não é só se vestir igual o Henry Cristo, não. Aquilo é um palhaço. Aquilo é um palhaço. Porque aquilo nem a aparência de Jesus é. Entendeu? O marketing fez que a gente acreditasse que Jesus era um louro de olhos azuis, cabelo longo, com trejeitos efeminados, igual o quadro de Michelangelo. A gente tem que parar com isso, irmão, tá? E nos próprios filmes de Jesus, mesmo os antigos, tá lá. Eles não fizeram questão nenhuma de botar as pessoas igual. A Bíblia fala que Jesus era igual, tanto que ele foi osso para o Sinédrio conseguir. E teve que conseguir pegar Jesus. E teve que oferecer uma fortuna, 30 moedas de prata para Judas Iscariotes. Porque Jesus era igual ao povo. E não era louro de olhos azuis, senão o Sinédrio, pela lógica, falava assim, vai chegar para os guardas e falar, vai em cima do louro de olhos azuis. E nos filmes tá mostrando Jesus todo bonitão, o resto todo mundo feio. Pelo amor de Deus, gente, para de acreditar em embalagem. Em nome de Jesus. E vós ouvirei falar de guerras e rumores de guerra. Todavia, não desespereis, pois é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Por que precisa? Porque Deus é masoquista? É preciso, irmão, porque só diante de uma surra que uma criança desobediente para de fazer aquilo que é errado. É só isso. Não é porque Deus é masoquista. Deus não gosta de destruir. Eu já expliquei isso em vários vídeos. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. É só sinais. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para ser afligido e condenado à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Charlie Kirk estava lá, esperando
para espalhar a palavra de Deus e fazer o debate. Aquele cara ali eu admirava, sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tinha tanto domínio da palavra de Deus como o domínio da política e geopolítica mundial. Então ele tinha muito mais material de convencimento do que um pastor igual um pássaro sem uma das asas, que não estuda política e quer pregar os acontecimentos proféticos políticos sem entender de política, alinhado com a palavra de Deus. Não vai alinhar. É um pássaro sem uma asa, não vai voar. O Charlie Kirk dominava a política e dominava a Bíblia. Por isso que ele foi morto, igual Jesus está dizendo aqui. Foi entregue à morte. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão uns a muitos. Como é que esse Mateus 24 começa a ficar tão claro hoje, né, irmão? E por causa da multiplicação da maldade, o amor das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Ele está dando a solução antes de terminar o capítulo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Então chegará ao fim. Como testemunho. Poderia botar aqui, né? Jesus podia falar como salvação para todas as nações, né? Mas como testemunho. Não confunda os eventos. Que até aquela pessoa que ficava falando de Jesus aí, Bíblia é uma história da carochinha, uma conversa fiada, eles vão ver que é real, porque todo olho verá, a Bíblia diz. Então eles testemunharão que Jesus era real e que eles acreditaram numa mentira e vai para o lugar que foi criado para os mentirosos e para aqueles que acreditam e vivem na mentira. É só isso. É 2 mais 2 é 4. E assim, quando virdes e profanação horrível do que falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta, Jesus está dando a dica para tu ir lá para Daniel. Então os que tiverem na Judéia fura por os montes. Sentido figurado. Jesus é uma parábola. Por exemplo, então quem não tiver na Judéia vai morrer? Não. Quem tiver na Judéia, fuja para os montes. Quem tiver no lugar de idolatria, busca as coisas que são do alto, porque monte fica no alto. Jesus não está dizendo para você descer para o abismo. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. Telhado fica onde? Em cima ou embaixo? Jesus está falando quem estiver no sótão. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. O que tem no campo? Árvores que dão fruto. Deus te enxerga a gente como árvores. Jesus está falando, fique em comunhão. Não volte para a idolatria. Entendeu? Porque na cidade que está a idolatria, que está os campos de futebol, que está o estúdio do BBB, a sede da Rede Globo, é onde está o parlamento, o STF, a política. É ali que está a idolatria, irmão. Carnaval, pagode, música de festa, bebida, cerveja. É na cidade, irmão. Fica no campo, porque no campo tem árvores que dão fruto. Fica em comunhão com seus irmãos. Jesus é uma parábola, irmão. Bota isso na tua cabeça e aprenda a ler a Bíblia com essa substituição. Você vai ver que a leitura vai ficar muito mais rica e muito mais clara para você. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas que estiverem e as que estiverem amamentando. Novos na fé, mulher é a igreja, filho é a obra de Deus. Neófitos, pessoas que estão começando a aprender agora. Passa a ler a Bíblia agora, irmão, que vai ficar difícil para aqueles que não entendem a Bíblia. Quando toda vez que você lê a Bíblia, você fica forte, irmão. Você fica mais móvel, irmão. Mais ativo. A mulher grávida, ela tem os seus movimentos limitados. Jesus é uma parábola. E orai para que vossa fuga não ocorra durante o inverno e nem no sábado, porque também tem a ver com locomoção, dificuldade de locomoção. Jesus está fazendo de tudo para amenizar os efeitos da destruição permitida pelo Pai. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora e nunca mais haverá. Foi aquilo que eu falei há poucos minutos atrás. Você já viu isso acontecer na história? E se aqueles dias não tivesse sido abreviado, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado.
O julgamento do mensalão demorou 5 anos, fora os outros da fase de investigação. Do Bolsonaro durou 5 meses. Tempos abreviados. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ele ou ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, apresentarão grandes milagres e prodígios para que, se possível, iludir até os eleitos ou os escolhidos. Vede que eu pronunciarei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Por que ele está falando não saiais? Porque a gente vai estar em algum lugar. Que lugar é esse? Na presença de Deus. Então você está falando, ele está no deserto. Deserto é lugar de luta, irmão. Aleluia, Senhor. Mesmo durante o deserto, irmão. Deus não... O que Deus fazia com o povo hebreu, irmão? Coluna de fogo de noite, fumaça de dia, proteção, irmão. Mesmo durante o deserto. Entendeu? Ou ainda, ele está ali mesmo nos cômodos de uma casa, não acreditei, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim se dará a vinda do Filho do Homem. E aonde houver cadáver se reunirão os abutres. Como um relâmpago, Jesus é uma parábola. Você lembra das aulas de ciência do primário? O relâmpago, ele nasce na terra, bate no céu e volta. Por isso que dá aquele barulho. Que tem um relâmpago, que é a luz, e o trovão, que é o barulho. Aquele barulho nada mais do que aquela luz em velocidade altíssima cortando a resistência do ar. Por isso que faz aquele estrondo, aquele barulho. Mas o relâmpago, ele vem da terra, bate no céu e volta, irmão. Ó, nós estamos na terra, nós vamos subir nos ares com ele, com o corpo glorificado, e vamos voltar. Aleluia, Senhor. Ele não poderia ter usado outra palavra. Imediatamente após os tormentos daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestiais serão estremecidos. Então surgirá do céu, aqui ele já está falando do outro evento, tá? Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Eu vou parar aqui no versículo 31, e talvez eu faça um outro vídeo essa semana, a partir do versículo 32, até o versículo 51, que é onde termina, e eu vou falar das soluções. Mas vamos ver isso aqui, ó. Prantearão, olha só, todos os povos da terra prantearão. Prantearão o quê? Chorar. Por que eles vão chorar? Porque acabou a palhaçada. É acima de tudo, acabou a dúvida. Jesus é e era real. Eu que acreditei numa mentira, entendeu? Desprezando ele, que estava o tempo todo do meu lado, mas me respeitando o meu livre-arbítrio. A todo momento ele estava com a solução. Meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa cheia de pecado, o pior pecador de vocês. Mas eu oro todo dia de maneira não mecânica, com mais alegria. Sabe por quê? Porque agora eu não tenho mais dúvida. Que até pouco tempo eu tinha dúvida. E Deus respeita até essa dúvida. E ele, como eu expliquei no outro vídeo, ele é um ser que as bênçãos estão impregnadas nele. Então, quando você chega, por exemplo, quando você chega numa pessoa que não toma banho há dias, você já sente o cheiro, né, quando vai chegando perto. Com Deus é o contrário. Quando você vai se chegando a ele sem nenhuma dúvida, as bênçãos já vão te atingindo, irmão. Conforme o mundo vai piorando, meus amados irmãos. Eu estou sentindo uma alegria, uma paz que eu nunca senti na minha vida. Isso não é masoquismo e nem muito menos egoísmo. Pô, Ricardo, você está feliz com a situação que está acontecendo? Tá, porque é a celebração da justiça de Deus, irmão, e ela só está começando. Porque se eu não fizer isso, eu vou desconsiderar todas as injustiças que eu sofri, irmão, na minha vida. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? E alguém tem que falar essas coisas para você nesse momento de loucura. Eu vi uma frase de um diácono, eu escutei uma frase de um diácono, o diácono Alexandre, que até hoje eu não esqueci e não vou esquecer, e eu uso na minha vida. O importante da vida cristã não é você começar bem, é você terminar bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo esses acontecimentos que a esquerda está fazendo, é o diabo no fim de festa, irmão.
Mas eu tô vendo as ações dele contaminar um monte de gente de bem. Tem gente que está pensando em se matar, tem gente que está pensando em matar. Se matar ou matar. Invadir, incendiar, pé na porta. Isso não adianta, irmãos. Isso é força do braço, irmão. Isso só piora a situação. E fora aquelas ladainhas maçante. Ah, isso não vai dar em nada. Ah, eu desisto. E não sei o quê. Cara, eu não respondo mais. Porque eles não se retratam. A outra veio falar assim, até agora os Estados Unidos não fez nada. Não fez nada. O Alexandre de Moraes está sancionado pela Magnitsky. E agora os bens, né? Ele correu para comprar aí, pensando que vai escapar, correu para comprar à vista. Uma mansão em Brasília no valor de 12 milhões de reais. Será que ele faria isso se os Estados Unidos não fizesse nada? Além de tudo, são injustos. E não sabem esperar. Tudo essa... Cara, as pessoas, elas estão... assim, a loucura, a ignorância, ela deixa a pessoa tão cega que elas realmente acreditavam que depois do voto do Fux, um tribunal montado com base numa procuradoria, com base em mentira, nenhuma prova, só ilações. Aí chamou, Flávio Dino, chamou o Bolsonaro de demônio. E tem uma causa pessoal, o que só por si só já afastaria ele do caso, porque um juiz não pode ter interesse no caso. Alexandre de Moraes dá declarações abertas contra Bolsonaro. Zanin é advogado do Lula, indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal, tá? E Lula é o adversário do Bolsonaro, que ganhou de Bolsonaro na fraude. E tá vendo que o Bolsonaro vai voltar. A Carmen Lúcia, discípula de Gilmar Mendes, o mais rico da corte, o que manda naquela bagaça toda ali. É o cérebro que comanda aquela bagaça toda. Quem mais? Esqueci de alguém aí? Essa é a primeira turma. Primeira turma de um Supremo Tribunal Federal, cujo presidente diz que quer recivilizar o Brasil, acreditando na inocência de um terrorista que matou 4 pessoas, que foi o César Batista, e acreditando na divindade de um estuprador 171 que se chama João de Deus. Uma pessoa que usou a frase dita por um bandido, perdeu o mané, para se referir a uma explicação educada que uma pessoa fez nele lá no estrangeiro, perguntando sobre esse negócio de urnas eletrônicas. Então essa é a primeira turma que está julgando o Bolsonaro. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? E tem gente que está pensando que essa turma ia absolver Bolsonaro e agora está desistindo de tudo. Tudo isso era previsto, criatura. Mantém sua fé em Deus. Entendeu? Os Estados Unidos, já falei no outro vídeo, precisa de tempo. Se vocês não sabem esperar, não posso fazer nada. Mas eu vou continuar aqui, pregando a verdadeira palavra de Deus, tentando colocar um candeeiro no meio dessas trevas da loucura. Deus não vai mudar. Está tudo escrito, está tudo acontecendo. Tá bom, meus irmãos? Qualquer coisa deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos grandemente.